Então, boa tarde, seja bem-vindo. Olha, já está de dia, está a ver como o tempo está a mudar. Na semana passada, como sabe, não houve pontapé de canto, porque eu estive fora do país, mas o futebol não parou. E a verdade é que tivemos jogos bem interessantes. Um dos quais, aquele que foi o clássico da jornada e que pode ter determinado muita coisa em relação àquilo que pode acontecer com o campeonato este ano. Refiro-me ao Porto Sporting, que julgo, António Tadeia, tu terás religiosamente visto o jogo. Sim, não religiosamente, porque não sou religioso, nem tenho que olhar para ele de uma forma mais profissional, mas sim, vi e foi um jogo muito interessante, um jogo com muitas nuances. Foi um jogo muito interessante. O que é que tu queres dizer com isso? Olha, porque as duas equipas conseguiram pôr em campo um bocado aquilo que são os seus principais argumentos neste momento em termos de identidade, não é? O Porto é uma equipa mais explosiva, uma equipa com mais capacidade para explorar o espaço, para bater a bola direto nos seus homens da frente, que são depois muito difíceis de parar, com algumas nuances táticas que tiveram a ver, sobretudo, com o facto do Porto se apresentar num 4-4-2, mas com o médio-ala que estava mais sobre o lado direito a procurar muito o corredor central em contrapartida um dos avançados, que era o Marega, a procurar muitas costas do lateral esquerdo do Sporting, do Coentrão, e isso causou ali alguns desequilíbrios na defensiva do Sporting, porque as equipas do Jesus são equipas onde tradicionalmente os laterais vão sempre em cima do adversário, sobem muito, e então o espaço nas costas fica... Antes de analisarmos o papel dos dois laterais, que para mim tiveram uma importância particular neste jogo, quando começou o jogo, eu olhava para o ecrã, sim, é em Moçambique a gente consegue ver jogos por satélite, e de repente pareceu-me 4-4-2, 4-4-2, blocos muito subidos, e as duas equipas a tentarem anular o seu jogo. Sim, embora o 4-4-2 do Porto fosse diferente do 4-4-2 do Sporting, era aí que eu estava a querer chegar. O 4-4-2 do Porto muitas vezes transfigurava-se quase num 4-3-3, mas onde um dos elementos do meio campo, o Otávio, servia apenas como decoy, como quase uma manobra de diversão para a equipa do Sporting. Do outro lado, um Sporting que, por força também muito por um lado da ausência do Gelson e por outro lado das opções de mercado que o clube fez no último mercado de janeiro, jogadores de menos intensidade, jogadores mais de bola no pé, mais dados ao controlo do que à explosão, um Sporting diferente, um Sporting a tentar marcar a superioridade a meio campo, e conseguiu durante boa parte do jogo ter superioridade a meio campo, com William Batalha e Bruno Fernandes contra Herrera, Sérgio Oliveira, e o Otávio aparecia mais à frente, portanto era quase um 3-2,5, vamos lá. O jogo a meio campo. O Sporting teve superioridade a meio campo, mas depois o Porto teve argumentos que o Sporting não tinha, nomeadamente a capacidade para explorar o espaço, e o futebol faz-se muito em função daquilo que é a capacidade para explorar o espaço. Há bocado dizias que Marega descaía para o lado do esquerdo do Sporting. Sim, Marega aparecia muitas vezes nas costas de Coentrão, porque as indicações que Coentrão tem, e que do outro lado também teria Ristovski, que tem sempre os laterais nas equipas de Jesus há muito tempo, são as de ir à procura do adversário. Não são de ficar, são de ir. E sabendo isso, Sérgio Conceição foi jogador de Jesus, optou por, e já não é a primeira vez que o faz, já o tinha feito no jogo da Taça de Portugal também, por criar ali uma espécie de movimento contrário entre o médio-ala direito, que vinha para dentro, e um dos pontas de lança que ia para a direita. E isto baralhou um bocado a forma como o Sporting estava em campo. De qualquer modo, eu acho que se recuperarmos o jogo, vemos o Porto a ter... O Sporting não começou mal, começou até melhor. O Porto depois teve ali 2-3 situações, quase sempre a bater a bola direto na frente. Enfim, é um argumento como outro qualquer, que neste caso foi eficaz. Marega podia ter marcado 2 vezes, não marcou, e acabou o Porto por chegar à vantagem. Mas antes disso, uma das coisas que te queria pedir para analisar é, com Bas Dost lesionado e fora da equipa, Jesus foi obrigado a recorrer a Doumbia. Não achas que Doumbia... Eu vou dizer o que eu ouvi no círculo que estava a ouvir o jogo. Havia uma pessoa do Porto ao meu lado que dizia assim: o Doumbia é o nosso melhor defesa central. Comenta lá isto. Não sei, não vejo o jogo, não vejo os jogos assim. Doumbia não fez um bom jogo, é verdade. Mas as características de Doumbia são... Ele até teve inclusive uma bola na cara aquela do penal de Casillas. Não, depois disso, uma bola em que ele é lançado e aparece frente a Casillas faz bem a mancha e acaba por desviar a bola para canto. Agora, é um jogador diferente, é um jogador que não é tão forte a finalizar como é Bas Dost.
Eu acho que em Portugal, neste momento, só há um jogador tão forte como Bas Dost a finalizar, e é Jonas. E ao Jonas voltaremos depois, se quiseres. Sim, sim. Mas, de qualquer modo, é um jogador diferente, um jogador que oferece outro tipo de soluções. Se fosse melhor do que Bas Dost, era titular, não era suplente. Não é? Portanto, a partir daí estamos conversados. Mas entre Bas Dost e Rafael Leão há uma diferença grande. Quando Rafael entrou, a equipa começou a jogar de maneira diferente. E ligar entre o meio campo e o ataque. Não acontecia com o Doumbia. Não, mas eu acho que não terá tido muito a ver com a troca de Doumbia pelo Rafael Leão. É claro que o facto do Rafael Leão ter entrado e ter feito um gol na primeira vez que tocou na bola também acaba por ser moralizador para ele, moralizador para a equipa. É verdade também que a equipa não teve muito tempo para se sentir moralizada, porque marcou, foi para intervalo, quando veio de intervalo levou com o Porto outra vez avassalador, que chegou muito rapidamente ao 2-1. E depois, aí sim, o que aconteceu, me parece que o Porto optou por controlar um bocadinho mais o jogo. E acho que teve mais a ver com isso do que propriamente com a troca de Doumbia por Rafael Leão, embora... Achas que Sérgio Conceição percebeu ou então intuiu que tinha que segurar aquela vantagem porque aquilo podia ser o jogo do campeonato? Eu acho que sim, mas eu acho que até correu riscos demasiado elevados quando tentou controlar cedo demais. Parece-me que o Porto faz golo aos 49 minutos. E só voltou a chegar perto da baliza de Rui Patrício aos 79 minutos. Sim, aos 80 minutos. Precisamente 30 minutos depois. Foi meia hora em que o Porto nem sequer se chegou à baliza de Rui Patrício. E em que o Sporting, enfim, tendo controle do jogo, tendo domínio do jogo, também não criou ocasiões de gol por aí além. É preciso que se diga. Tem aquele cabeceamento do Brian Ruiz ao poste e nada mais do que isso. Nesses 30 minutos o jogo esteve um bocadinho... cai para aqui e cai para ali. É depois, na ponta final, quando o Marega se lesiona e o Porto perde essa capacidade para esticar o jogo nas costas da defesa do Sporting, porque Marega nesse aspecto é fundamental, e o Sérgio Conceição introduz o Reias no jogo e tenta segurar o jogo um pouco mais atrás, que a equipa do Sporting de facto marcou uma superioridade clara sobre o adversário e teve ali 2, 3 situações em que podia perfeitamente ter chegado ao empate junto ao apito final. Não o fez e ao não o fazer acaba por ser claramente o derrotado do fim de semana. Bom, António, este jogo marcou o afastamento definitivo do Sporting em relação ao campeonato? Eu creio que sim, é muito... Nenhum dos dois treinadores o assume. Sérgio Conceição, por uma questão de manter aquilo que ele chama a pressão boa sobre os seus jogadores e para não ter ninguém desde já embandeirado em arco, e o Jorge Jesus, porque também não pode, como é evidente, porque corre riscos de a equipa desmobiliza, acabar por perder aquilo que pode alcançar, ainda que é o segundo lugar. Mas notou-se na cara, no tom de voz de Jesus, que ele percebeu que perdeu o campeonato ali. Sim, embora não possa assumir também, porque precisa de manter os jogadores focados nas frentes todas de batalha que ainda tem, e uma delas é particularmente importante, que é pelo menos a luta pelo segundo lugar, porque se é muito complicado para o Sporting neste momento ser ainda campeão nacional, são 8 pontos com 9 jornadas, 8 pontos que não são 8, são 9, seria preciso o Sporting ganhar todos os jogos e o Porto ou perder 3 ou perder 1 e empatar 3. Não me parece muito provável que isso venha a acontecer, mas de qualquer modo o Benfica está ali a 3 pontos e o Benfica tem de ir ao Alvalade. Portanto, o segundo lugar, que é preciso lembrarmos disso, o segundo lugar para o ano é o último que dá acesso à Liga dos Campeões. E é a terceira eliminatória. O terceiro já não vai dar, sim, vai dar acesso ao Play-off da Champions. O terceiro lugar já não vai dar à Liga Europa. E portanto essa luta pelo segundo lugar é muito importante, e o Sporting tem já agora aí um jogo muito complicado em Chaves na próxima segunda-feira, depois do jogo de quinta contra o Vitória Pilsen. Bom, o jogo de quinta-feira, o que é que se tu estivesse no lugar de Jesus, tu tinhas 2 opções neste momento: ou pões a lenha toda no campeonato à procura do segundo lugar, ou então vais tentar ganhar a Liga Europa para tentar chegar à Champions. Sim, ganhar a Liga Europa é uma tarefa muito complicada. Há equipas muito fortes ali. Arsenal, o Atlético de Madrid, sobretudo estas. Milan menos. Acho que o Milan, enfim, mas o Arsenal e o Atlético são... Num bom dia, qualquer equipa portuguesa, qualquer dos 3 grandes, é capaz de se bater com o Milan sem... Embora este Milan do Gattuso também seja um Milan diferente, um Milan mais competitivo, bem diferente. Um Milan que sofre poucos golos, mas acho que o Milan não é assim um papão tão impossível. Mais complicada a questão com o Atlético de Madrid e com o Arsenal, nomeadamente. Mas, de qualquer modo, eu acho que, para já, aquilo que o Jesus tem que fazer é gerir um bocado de jogo a jogo, não é? E ir percebendo.
para já tem aqui uma série de situações que lhe permitem fazer esta gestão, porque, por exemplo, em Chaves não jogam o Bruno Fernandes, que viu o amarelo, a mais. E não joga, se não me engano, acho que é o Acunha, mas enfim, há dois jogadores que viram o quinto amarelo de uma série e que à partida vão estar e fora. E não há Bas Dost também. Vão estar fora do Bas Dost. É possível que para segunda-feira já haja, não sei, veremos. Mas isto vai querer dizer que esta gestão também vai ser naturalmente feita. O Gelson já parou no jogo da semana passada, portanto agora está fresquinho. Pode com certeza fazer os 2 jogos. E esta gestão vai sendo feita jogo a jogo. O que não implica, que eu não acho, e acho, que a gestão do plantel do Sporting foi feita sempre de uma forma exclusiva, por oposição, por exemplo, àquilo que foi a gestão do plantel do Porto, que foi feita de forma inclusiva. Isso era uma das análises que eu gostava de pedir para fazer hoje. Não achas que Jesus cometeu erros a gerir o plantel do Sporting nas últimas 5 jornadas? Enfim, ele saberá, porque o nosso papel aqui é sempre muito ingrato, porque nós não temos, não sabemos como é que os jogadores treinam, deixam de treinar, como é que estão, não sabemos níveis físicos, não sabemos tudo isso. Mas aquilo que me parece, vendo de fora, é que o plantel do Sporting tem hoje menos soluções do que tinha há uns meses e o do Porto tem mais. E a grande diferença foi feita pela forma como Sérgio Conceição soube fazer essa gestão de forma inclusiva. Ele foi incluindo os jogadores. Havia jogadores que, à partida, ninguém contaria com eles, mas que foram sendo incluídos e acabaram por se manter sempre focados. O Porto, se calhar, tem um plantel menos extenso, mas tem um plantel onde toda a gente conta. O Sporting são mais jogadores, mas há muita gente que não conta. Isso é típico nas equipas de Jesus. E não é possível fazê-los contar de repente. Porque não é de repente, quando precisas de um jogador, isso agora anda cá e entra e resolve. Não acontece. O jogador está fora dela, está desmotivado, está sem rotinas, está sem ritmo, não está ligado. E para manter um jogador ligado, as pessoas podem dizer: mas eles ganham tanto dinheiro, têm mais é que está ligado. Verdade. Mas isto é como você está no seu emprego e de repente percebe que o seu chefe não conta consigo. E de repente o tipo que resolve tudo tem uma constipação e é você que vai ter que resolver, e você diz: agora o outro que venha e resolva, não é? É normal que isto aconteça, estamos a falar de pessoas. E as pessoas têm motivações que são humanas. E isso, de facto, do meu ponto de vista, não foi feito da forma mais inclusiva, como devia ter sido. No caso do Porto, para mim é uma surpresa, porque tinha um plantel mais curto, onde no início da época eu receava que pudesse haver mais lesões e, portanto, a equipa desequilibrar um bocadinho, e curiosamente a equipa que está por até nisso, enfim, se quisermos ser cínicos, vamos dizer assim: mas ele até teve sorte, porque os jogadores foram se lesionando, não é? Mas não é. Aliás, se formos a ver, a história mais recente do nosso campeonato mostra-nos isso. Por exemplo, há o caso do Benfica. Há 2 épocas. O Benfica acaba por ter o Ederson porque o Júlio César se lesionou, tem o Lindelof porque o Luizão se lesionou, tem o Renato Sanches porque alguém se lesionou no meio campo, já nem me lembro quem foi. E isto acabam por ser as lesões a trazer aos treinadores a necessidade de ir buscar gente que acaba por resolver. Se a coisa for feita de forma ritmada e pausada. No caso do Porto foi um bocado isso também, porque saiu o Aboubakar, apareceu o Soares, saiu o Danilo, apareceu o Sérgio Oliveira, o Casilhas saiu por opção, apareceu o José Sá, os laterais foram saindo também. Enfim, apareceu o Maxi Pereira, que já estava lá um bocadinho encostado, mas pronto, vai resolvendo. Agora o Diogo Dalot em vez do Alex Telles, não é a mesma coisa, mas enfim, cumpre. E isso acaba por permitir ao Porto alargar o seu lote de soluções. E acho que isso tem sido o grande mérito do Porto na forma como está neste momento 5 pontos à frente do Benfica e 8 pontos à frente do Sporting. A gestão do Bas Dost nos últimos jogos foi feita da melhor maneira? Não, eu acho que, enfim... aquilo que alguém disse, e creio que foi Jesus que disse, o Bas Dost tanto podia ter solucionado ali naquele último minuto como no primeiro. É verdade. Mas a verdade é que solucionou no último. E até mesmo esse jogo, esse Sporting Astana, e é sobretudo aí que estão alguns pecados, em que o Sporting tinha ganho 3-1 fora, estava a ganhar por 3-1 em casa, tinha a eliminatória mais do que no bolso. E era a altura, até por ter jogadores tapados por cartões, de aqueles que estão mais sobrecarregados saírem para dar lugar a outros, para rotinar outros, mas não, aqueles que saíram acabaram por ser o João Palhinha, que era daqueles que precisava com certeza de minutos para aí está.
para ser incluído na equipa. E esses acabaram por ser os que saíram, até inclusive com a entrada do William Carvalho, que deve ser um jogador que com certeza não precisa de minutos neste momento. Há aqui, no entanto, um argumento ao qual eu sou sensível. O Bas Dost vinha de uma lesão que não teve nada a ver com esta lesão muscular que ele teve na coxa. Era uma lesão nas costelas, devido a uma colisão com um jogador salvo erro da Vitória de Guimarães. No jogo em casa. E seria preciso, na altura, se calhar também dar-lhe ritmo para ele aparecer mais forte na altura decisiva da época. Aí terá sido uma questão de azar. Eu, no caso, se me custa a compreender, por exemplo, que o William tenha entrado nesse jogo com o Astana, que Bruno Fernandes tenha ficado em campo os 90 minutos e que outros jogadores tenham ficado em campo os 90 minutos, não me custa muito a perceber que o Bas Dost tenha ficado. Porque, se calhar, no caso do Bas Dost, era mesmo preciso que ele voltasse a sentir-se ligado à equipa. António, chegamos ao final da primeira parte. Nós voltamos dentro de 30 segundos, onde vamos analisar não só algumas questões ainda relativas ao Sporting ao Porto, mas também e sobretudo o Benfica, assim como esta prestação do Braga e o afundanço do Estoril. Até já.